Olá, tudo bem? Um bom dia, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um momento de comunhão, de reflexão com Deus em Sua palavra, jornada bíblica, despertar com Deus. Hoje vamos aprender juntos os ensinamentos do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. O tema em nosso estudo: Deus escolhe Davi. Eu quero dizer a você que está acompanhando este estudo que em nosso projeto nós temos o propósito de separar um momento diário com Deus. Nesta vida tão agitada, tão atribulada, né? Neste corre-corre. Então, você está convidado a separar um momento especial para ouvir a voz de Deus. E que bom que você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. Começamos no primeiro capítulo de Gênesis e estamos avançando dia a dia, capítulo a capítulo. Vamos ao nosso estudo de hoje. Vivemos em um mundo cada vez mais artificial e em uma sociedade cada vez mais destituída de valores morais, sociais e espirituais. Vida de aparências e status sociais tem sido a realidade da grande maioria hoje. Mas o que realmente importa nesta vida? As aparências ou o que realmente somos? O que os homens veem ou o que Deus vê em nós? O que a história de Davi tem a nos ensinar sobre isso? No estudo de hoje, vamos ver como Deus mostrou ao profeta Samuel quem era seu escolhido para ser o verdadeiro rei de Israel. 1 Samuel 16 marca a unção oficial de Davi como o futuro rei de Israel. Embora Saul continuasse sendo o rei reinante naquele momento, ele ressalta a importância do coração e do caráter sobre as aparências externas na escolha de um líder por parte de Deus. Esse é o spoiler de nosso estudo, é a introdução, é só um pouquinho do que este capítulo traz. E você está convidado a permanecer em nossa reflexão, porque agora vamos aos detalhes, vamos à análise, vamos garimpar os preciosos ensinos, as pérolas que este capítulo traz. No versículo 2, Samuel, quando Deus falou para ele: vá a Belém e lá você vai ungir o verdadeiro rei. Então Samuel temeu pela sua vida. Ele disse: olha, Senhor, Saul me matará se ficar sabendo. Então a estrada entre Ramá, onde Samuel vivia, e Belém passava por Gibeá de Saul. E Saul já sabia que Deus escolhera alguém para substituí-lo. É tanto que ele estava ardendo em ciúmes, especialmente já de Davi. Samuel teme que os ciúmes incitassem Saul à violência. Incidentes posteriores que vamos ver nos próximos capítulos demonstram claramente que esse temor de Samuel era bem fundamentado. Mas Samuel era um servo de Deus e ele obedeceu a ordem de Deus e Deus o protegeu. Então, no verso 5, Samuel, agora chegando
A família de Jessé disse: santificai-vos. Consistia em mudar de roupa, lavar os corpos, preparar a mente para meditação e oração. Agora o versículo 14 descreve que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando o Espírito se retirou de Saul e se apoderou de Davi, as respectivas carreiras contrastantes dos dois foram determinadas. Saul rejeitou o Espírito de Deus. Cometeu o pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo, e não havia nada mais que Deus pudesse fazer por ele. O Espírito do Senhor não se retirou de Saul de maneira arbitrária. Em vez disso, Saul se rebelou contra Deus, contra a orientação divina, e por sua própria vontade se afastou da influência do Espírito Santo. Fica aqui uma lição para nós. Agora, um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Deve-se entender que enquanto o Espírito de Deus agora estava com Davi, Saul começava a experimentar sérias desordens mentais e espíritos malignos estavam agora controlando a mente de Saul. Às vezes, as Escrituras representam Deus fazendo algo que, na verdade, ele não impediu, tá? Então, não é que Deus estava colocando este espírito em Saul. Ao dar a Satanás a oportunidade de demonstrar seus princípios, na verdade, o Senhor estaria restringindo o seu próprio poder. É claro que há limites que o inimigo não pode ultrapassar. Como Saul se afastou, se rebelou, então a proteção, como vimos no estudo de ontem, a bênção de Deus se retirou de Saul e ele ficou agora à mercê do inimigo. Então diz que este espírito o atormentava. A depressão, ciúme e violência eram ocasionadas por estes sentimentos, esse espírito do mal. E por sua consciência da crescente popularidade de Davi, um espírito maligno estava em jogo nessas aberrações psicológicas. O historiador Joséfo descreve o mal da seguinte maneira: quanto a Saul, algumas desordens estranhas e demoníacas lhe sobrevieram, provocando-lhe a sensação de sufocamento, como se estivesse pronto a estrangulá-lo. Com certeza, uma grave melancolia se desenvolveu, à medida que ele se preocupava com o anúncio do profeta, de que a coroa real fora dada a um homem melhor do que ele, um homem segundo o coração de Deus. A possessão intermitente por um espírito maligno levou Saul a se sentir e agir como uma pessoa demente. Que tragédia, que coisa triste. E, gente, isso repete hoje em nossos dias. Quando alguém como Saul já teve a experiência com Deus, recebeu o Espírito de Deus, mas se afasta, desobedece, prefere seguir os seus próprios caminhos, então Deus não pode continuar abençoando. Ele se retira e o mal toma conta. Deus nos guarde disto. Verso 16. Foi aconselhado a Saul que ele buscasse então alguém com o dom da música. E disseram: tu te sentirás melhor. Reconhece-se geralmente o efeito calmante de certos tipos de música sobre o espírito perturbado. A musicoterapia tem um efeito calmante, e teve sobre Saul. Além desse efeito natural da música, no entanto, parece no presente caso que o Espírito do Senhor estava ativo na música de Davi para suprimir temporariamente o espírito maligno.
Agora Davi entra em cena novamente. Mais tarde, na Bíblia, Davi é descrito como um doce cantor em Israel. O instrumento era a harpa ou a lira. O som da lira e o canto de Davi eram hinos consagrados que proporcionavam esse alívio temporário no espírito, na mente de Saul. Verso 21 descreve que Davi esteve perante ele. Essa declaração não se refere à postura de Davi na presença de Saul, mas que ele entrou no serviço do rei. E o versículo 23, Saul sentia alívio. Saul respirava. O uso do verbo sugere um exalar forte e pronunciado do fôlego, como o que costuma acompanhar o relaxamento após um período de tensão. Já viu uma pessoa com extrema ansiedade, ela fica sem ar? Ela sente dificuldade de respirar? Era isso que Saul tinha. Os ataques de possessão demoníaca eram, ao que parece, acompanhados de tensão, tanto física quanto nervosa. Que tristeza, né? Que realmente situação difícil e triste Saul acabou caindo. Agora vamos ao complemento, ver o livro Patriarcas e Profetas, o escolhido e ungido de Deus, descrevendo detalhes deste capítulo. A alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, a cidade do grande rei, acha-se Belém, onde nasceu Davi, filho de Jessé, mais de 1000 anos antes que o menino Jesus tivesse por berço uma manjedoura e fosse adorado pelos magos do Oriente. Séculos antes do advento do Salvador, Davi, no frescor da meninice, vigiava seus rebanhos enquanto pastavam nas colinas próximas a Belém. O singelo pastorzinho cantava as canções de sua própria composição, e a música de sua harpa lhe fazia um suave acompanhamento à melodia da límpida voz juvenil. O Senhor escolhera Davi e o estava preparando em sua vida solitária com os seus rebanhos, para a obra que era seu desígnio confiar-lhe nos anos posteriores. Enquanto Davi estava assim a viver no retiro de sua vida, humilde de pastor, o Senhor Deus estava a falar a respeito dele ao profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a sua vinda? E ele disse: é de paz. Os anciãos aceitaram o convite ao sacrifício, e Samuel chamou também Jessé e seus filhos. O altar foi construído, o sacrifício estava pronto. Toda a casa de Jessé estava presente, com exceção de Davi, o filho mais moço, que ficara a guardar as ovelhas, pois que não era seguro deixar os rebanhos sem proteção. Quando terminou o sacrifício, e antes de participarem do banquete sacrificial, Samuel começou a sua inspeção profética dos filhos de Jessé, dotados de nobre aparência. Eliabe era o mais velho, e mais se parecia com Saul pela estatura e beleza do que os outros. Suas belas feições, suas formas primorosamente desenvolvidas, atraíram a atenção do profeta.
Ao olhar Samuel para o seu porte principesco, pensou: este é na verdade o homem que Deus escolheu para sucessor de Saul. E esperou a sanção divina para que o pudesse ungir. Que interessante isto, né? Mas Jeová não olhava para a aparência exterior. Eliabe tinha um problema, não temia ao Senhor. Se ele tivesse sido chamado ao trono, teria sido um governante orgulhoso e opressor. A palavra do Senhor a Samuel foi: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nenhuma beleza exterior pode recomendar a alma, ou pode recomendar a alma a Deus. A sabedoria e a excelência, reveladas no caráter e comportamento, exprimem a verdadeira beleza do homem. E é o valor íntimo, a excelência do coração, o que determina nossa aceitação por parte do Senhor dos Exércitos. Quão profundamente devemos sentir esta verdade no juízo a nós mesmos e a outros. Podemos aprender, pelo engano de Samuel, quão vã é a apreciação que repousa na beleza do rosto ou no porte nobre da estatura. Podemos ver quão incapaz é a sabedoria do homem para compreender os segredos do coração ou os conselhos de Deus sem esclarecimento especial do céu. Os pensamentos e caminhos de Deus em relação às suas criaturas estão acima da nossa mente finita, mas podemos estar certos de que seus filhos serão levados a preencher precisamente o lugar para que estão habilitados, e estarão aptos para cumprir o próprio trabalho confiado às suas mãos, se tão somente sujeitarem sua vontade a Deus, a fim de que seus planos beneficentes não sejam frustrados pela perversidade do homem. Eliabe saiu de sob a inspeção de Samuel, e os 6 irmãos que estavam assistindo à cerimônia religiosa vieram a seguir, a ser observados sucessivamente pelo profeta, mas o Senhor não indicou a sua escolha em favor de qualquer deles. Com uma incerteza dolorosa, Samuel tinha olhado para o último dos moços. O profeta estava perplexo e confuso. Perguntou a Jessé: acabaram-se os mancebos? O pai respondeu: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Samuel determinou que ele fosse chamado, dizendo: não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. O solitário pastor ficou sobressaltado com o inesperado chamado do mensageiro, que anunciou que o profeta viera a Belém e o mandara chamar. Com surpresa, perguntou por que o profeta e juiz de Israel desejava falar com ele, mas sem demora obedeceu a chamada. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Ao ver Samuel com prazer, o pastorzinho formoso, viril e modesto, a voz do Senhor falou agora ao profeta, dizendo: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Davi havia se mostrado bravo e fiel no humilde ofício de pastor, e agora Deus o escolhera para ser o capitão de seu povo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
O profeta tinha cumprido o trabalho que lhe havia sido designado, e com oração e coração aliviado, voltou a Ramá. Samuel não tinha dado a conhecer a sua missão, mesmo a família de Jessé, e a cerimônia da unção de Davi fora efetuada secretamente. Foi aquilo uma indicação ao jovem acerca do alto destino que o aguardava, a fim de que, por entre todas as experiências variadas e perigos de seus anos vindouros, tal conhecimento pudesse inspirá-lo a ser fiel ao propósito de Deus, que deveria ser cumprido por sua vida. A grande honra conferida a Davi não teve como resultado ensoberbecê-lo, apesar do elevado cargo que deveria ocupar. Davi continuou silenciosamente com sua ocupação, contente com esperar o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e maneira que lhe aprouvessem. Tão humilde e modesto como antes de sua unção, o pastorzinho voltou às colinas e vigiava e guardava seus rebanhos com tanta ternura como sempre. Revelações diárias do caráter e majestade de seu Criador enchiam o coração do jovem poeta de adoração e regozijo. Na contemplação de Deus e suas obras, as faculdades do espírito e coração de Davi estavam a desenvolver-se e a fortalecer para a obra de sua vida posterior. Olha este detalhe. Ele, diariamente, vinha a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Olha que lição para nós. Diariamente, ele tinha comunhão com Deus. Sua mente estava constantemente a penetrar novas profundidades, à busca de novos assuntos para inspirar seus cânticos e despertar a música de sua harpa. A pujante melodia de sua voz, derramada no ar, ecoava nas colinas como que em resposta ao regozijo do cântico dos anjos no céu. Que coisa linda isso aqui! Que texto maravilhoso, trazendo detalhes como foi a realização da unção de Davi como o escolhido de Deus, um jovem segundo o coração de Deus. É lindo demais essa história, não é mesmo? É emocionante. A partir da página 637 do livro Patriarcas e Profetas está este texto fantástico. Chegou o momento de aplicar diretamente as lições deste capítulo em nossas vidas. O exclusivismo não caracteriza o caráter do Deus da Bíblia. A religião bíblica não estreita a mente, pelo contrário, expande-a. Note que Saul pertencia à tribo de Benjamim, de família nobre e rica. Entretanto, a revelação apontava a realeza para a tribo de Judá. Desde Gênesis 49, verso 10, havia uma profecia. Saul fora escolhido por Deus conforme o perfil apreciado pela visão humana, como vimos no capítulo 10. Mas Davi seria escolhido segundo o coração de Deus. Jessé, pai de Davi, foi descendente de Judá, neto de Boaz e Ruth. Jessé teve 8 filhos, dos quais Davi era o mais jovem, o caçula. A lista em 1 Crônicas 2, 13 a 15 menciona apenas 7, mas o 8º parece ter sido Eliú, que pode ter morrido sem deixar descendência. 1 Crônicas 27, 18. Jessé também teve 2 filhas,
ou talvez enteadas. Vamos ver em 1 Crônicas 2,16. Jessé e sua família viviam em Belém, quando Samuel, por ordem divina, foi ungir Davi como o futuro rei de Israel. Assim, o dicionário bíblico adventista amplia nossa compreensão na família do adolescente que fora ungido, para ocupar o lugar do indisciplinado rei Saul. Curiosamente, baseado na genealogia de Cristo, em Mateus 1, verso 5, é possível que a mãe de Boaz seja Raabe, a prostituta de Jericó. Isso pode significar que o avô de Davi teve tanto uma mãe como uma esposa gentia. Considerando essas peculiaridades, considera-se que o rei ancestral do Messias não seria israelita puro. Ironicamente, Davi, não sendo puramente israelita, foi mais íntegro diante de Deus do que Saul, que era israelita puro. Isso não é algo novo, pois Calebe era líder representante da tribo de Judá, sendo seu pai um quenezeu, uma tribo ou subtribo de Canaã, mencionados pela primeira vez entre os possuidores de Canaã no tempo de Abraão. Note-se que a visão de Deus é bem mais abrangente que a nossa percepção. Por isso, precisamos de sua revelação para reformular a nossa cosmovisão da vida, da religião e da salvação. Porque Deus quer alcançar mais pessoas. Fechando nossa reflexão, o livre-arbítrio é a chave de acesso ou de restrição à atuação divina. Pela desobediência às ordens de Deus, Saul se tornou mais e mais obstinado. A sua perda maior não foi o trono de Israel, mas em ter destronado o Senhor de seu coração, de forma que um espírito maligno o atormentava. Então a maior perda de Saul não foi o trono do reinado, foi destronar Deus de seu coração. Muito realmente impactante isso aqui. A genuína conversão, amados ouvintes, não é obra de um momento, mas deve ser confirmada pela santificação diária. O crescimento na graça de Cristo consiste em seguir os seus passos, buscando uma vida de integridade diante do Senhor e diante dos homens. Enquanto a fama de Saul era de um rei atormentado, Davi era conhecido como aquele que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o mais importante, o Senhor era com ele. Verso 18. Queridos, Deus nos chama para sermos seus fiéis representantes hoje, mas antes da obra exterior, deve haver uma mudança interior. Primeiro vem o reavivamento, depois a reforma. Quando esta ordem não é seguida, não há crescimento espiritual e corremos o sério risco de apenas aparentar o que aparentava Saul, um cristianismo que não tem essência. Mais do que os olhos humanos podem enxergar, seja a nossa vida um vaso escolhido para a glória de Deus. De modo que pela fé ouçamos as palavras de aprovação divina a nos dizer: este é ele. Como Deus disse a Samuel: é este, Samuel, o que eu escolhi. Deus não olha aparências. Deus olha o nosso coração. E um coração que Deus reina será transformado de dentro para fora. O nosso exterior
vamos entender, também vai revelar se o nosso interior habita Deus ou não. Ok? Para tanto, vigiemos e oremos. Amém. Capítulo 16. Capítulo marcante. A unção de Davi. Olha o pensamento para hoje. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Então vamos agora encerrar falando com Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo despertar deste dia. Obrigado pela tua misericórdia e graça que se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigado porque na tua palavra podemos conhecê-lo melhor. Podemos ser confortados, fortalecidos, podemos ser dirigidos segundo a tua vontade. Queira nos ajudar para que possamos, como Davi, possamos tê-lo como o nosso grande e único Deus em nosso coração. Que jamais venhamos seguir os passos de Saul, ao seguir nossas próprias vontades, ao seguir os nossos desejos e orgulho. Ajude-nos, Senhor, em cada momento, em cada dia de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com alguém este estudo, esta mensagem, esta reflexão e deixe o seu comentário. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.